Oi, meu povo! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Quero agradecer a você que já está seguindo e você que ainda está só nos visitando, clique aí à direita do seu vídeo em inscrever-se, aperte o sininho e acompanhe tudo para você ser um dos primeiros aí a ter acesso a todo o material, porque todos os dias vai ter vídeo novo aqui no Fala Corujinha. E hoje eu vou contar para vocês como que eu, aos 17 anos, consegui um emprego em uma das maiores rádios da minha região, lá em Cubiatá. A Rádio Vale, ela estava no ar há 7, 8 anos, eu comecei a ouvir essa rádio, eu tinha 9, 10 anos, eu era fã, eu gostava, eu participava, eu ligava, eu ganhava prêmios, eu ganhava muitos prêmios na rádio, e era uma paixão assim pra mim. E um dia eu estava em casa, naquela época, a gente sempre teve rádio, né? A minha paixão veio de quando eu era criança. A gente frequentava uma igreja que não podia ter televisão, mas podia ter rádio, porque a igreja tinha uma rádio em São Paulo e transmitia para o Brasil inteiro. Mas a gente ouvia umas músicas mundanas, como diziam na época, e eu sempre amei rádio, sempre fui apaixonada em rádio. Recente morreu um dos minhas maiores inspirações do rádio, que foi o seu Jason de Souza, da Rádio Alvorada de Rialma. O meu avô começava a ouvir rádio 5 horas da manhã e só terminava meia-noite. O presente de 15 anos que ele deu à minha mãe foi levar ela a uma emissora de rádio para ela conhecer. Então a paixão de rádio da minha família começou ainda muito antes de eu nascer. E detalhe, na minha infância, brincar de rádio era uma diversão. Primeiro eu aprendi com o meu irmão mais velho, que gostava de brincar de rádio, que imitava o pessoal da igreja, que, do jeito que eles falavam no rádio. Depois eu comecei a brincar sozinha, daí veio a minha irmã já era mais moderninha e ela imitava a rádio interativa. Minha irmã fala super bem, porque ela brincou a vida inteira de rádio. Então era uma paixão muito grande. Foi o nosso grande companheiro, o nosso grande instrumento de comunicação, e por isso eu tinha essa paixão louca pelo rádio. Eu era daquelas criancinhas que ficavam olhando, né, dentro do rádio, e você conseguia ver o locutor. Só que nessa época, em 2003, eu não tinha nenhum rádio na minha casa. A situação não estava muito boa, porque minha família foi muito de fases. Fases boas, fases não tão boas, né? Mas em todas elas fomos muito felizes. E um certo dia eu estava sozinha na minha casa. E o meu irmão ele tinha comprado um carro, para você ter uma ideia, ele tinha trocado um computador num carro. Acho que tinha custado R$ 2.500 esse carro. Era um Fiat 37, marrom, velho, caindo aos pedaços. Ele comprou porque ele queria treinar, né? Ele já tinha tirado a carteira, queria treinar, só que fazia um barulho muito grande. Quando ele ia descer na rua assim, as vizinhas começavam a gritar: Nossa, corre que a coisa tá chegando. Mas bora pro assunto. Um dia eu falei que eu não ia entrar nesse carro. Eu falei: Sim, nesse carro eu não vou entrar, passar vergonha não. E um dia eu tava brincando com um cachorrinho, como diz a ex-presidente Dilma, tem sempre que ter um cachorrinho na história. E eu peguei o Scooby-Doo e eu entrei dentro desse carro e liguei na rádio pra ouvir uma musiquinha, que é bom, né? É uma delícia. E aí, a hora que eu liguei, um locutor chamado Ed Michael começou a falar, na verdade era uma propaganda, né? E ele falou assim: atenção você que é ouvinte da Rádio Vale FM, vem aí o primeiro Vale Talentos para você que tem um sonho de ser locutor de rádio. E eu fiquei assim, ah. Aí desceu aquela lágrima quente, mas não era uma lágrima de tristeza, era uma lágrima de certeza que era pra mim aquele recado. Eu tinha certeza que era pra mim aquilo. Então eu desci aquela lágrima assim, eu arrepiei e falei assim, é a minha vez. É a minha vez. O que eu faço agora? E aí ele continuou falando que tinha que fazer. Aí eu não entendi bem, aí o que acontece? Eu fui pra casa, eu entrei dentro de casa, rindo pras paredes, assim, sabe? Como se eu tivesse feito alguma coisa, ou fosse fazer alguma coisa. E eu fiquei muito ansiosa. Só que eu sabia que talvez meus pais não iriam entender, ou iriam entender demais, e eu não queria frustrar ninguém, porque eu não sabia como que ia ser o resultado. E aí eu fui estudar no outro dia, eu estudava no Colégio Raimundo Santana Amaral nessa época, e ficava assim uma distância, não sei, de uns 400 metros, 500 metros, 600 metros da rádio. E aí eu aproveitei a aula de educação física, que era na quadra, e vazei pra rádio. Cheguei lá, me informei como tinha que fazer, eu corri em casa, peguei uma fita daquelas cassete e eu fui gravar em casa. Dizia assim, né, tinha que anunciar, reanunciar uma música e tinha também que dar uma notícia. E eu lembro que eu fui pro quarto gravar, meu irmão falou assim, olha, você tem que ter mais tonalidade na voz, você tem que falar mais grosso. Eu falei assim, eu vou gravar do meu jeito mesmo. Só que o que ninguém sabia é que eu tinha um programa de rádio na cabeça, porque eu passei a minha infância inteira brincando de locutora. Então eu comecei, alô você que está ouvindo a Rádio Vale FM, está começando o nosso programa Jaque Show. Tinha até o nome, meu nome no programa, gata. E eu comecei a falar, né, o programa Jaque Show tá entrando no ar e tal. E eu lembro que a notícia que eu gravei era que tinha encontrado a Vilma Martins embaixo de um sofá numa casa.
Acho que era isso. E aí, deu o dia certo lá, tinha que fazer uma prova de conhecimentos gerais. Só que eu era apaixonada em notícia, comunicação, eu assistia todos os jornais, lia todas as revistas, sabia de tudo que acontecia no Brasil. E eu falei assim, ter conhecimentos gerais é mamão com açúcar. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá com a minha fitinha cassete. Essa fita cassete era até uma homenagem que eu tinha comprado na banquinha, que eu comprava muita fita cassete em banquinha. Era uma seleção de músicas que homenageavam o Leandro e o João Paulo. Então era feita assim, Leandro e João Paulo. E eu desgravei essa música, eu desgravei essa fita para gravar esse teste. Só que quando eu cheguei na rádio, vocês não vão acreditar, tinha mais ou menos uns 30 candidatos às vagas. Eu nem tinha entendido bem como é que seria vaga, não sei, mas eu fui. Chegando lá, tinha umas 30 pessoas fazendo o teste. Gente boa, gente que já tinha trabalhado em rádio, locutores de rádio, locutores de rodeio, gente potente. E o pessoal chegava lá com CD masterizado em estúdio e eu com uma fitinha na mão. Eu lembro que eu sentei do outro lado do sofá e fiquei assim, quietinha, para ninguém nem me ver, porque eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali no meio de tanta gente grande e eu não tinha contado para os meus pais. Eu não tinha contado para ninguém. Eu só tinha comunicado a uma colega de sala, a Simone, e falei, Simone, vamos lá comigo. E ela foi comigo lá na rádio e eu pedi para ela, não conta para ninguém. Nem para aumentar a concorrência, nem para ninguém ficar sabendo que eu tô testando, porque eu tenho medo de não passar e me frustrar e as pessoas ficarem me perguntando, você não passou e tal, essas coisas. Eu fui, fiz o teste. Teste mamão com açúcar. Na época a pergunta, quem é o atual ministro da Cultura? Era Gilberto Gil. Eu sabia de tudo, gente. E ela, tipo, que dia, ano e mês o Ayrton Senna morreu? 1º de março de 94. Então, assim, eu fechei a prova. E daí eram para escolher 10 pessoas para irem para a segunda etapa. Quando saiu o resultado, inexplicavelmente, eu fiquei em segundo lugar. Eu falei assim, meu Deus do céu, fiquei em segundo lugar com tanta gente boa. Deus do céu, que loucura, que loucura. E aí, marcaram uma segunda prova pra gente. Aí na segunda prova, eu fui lá, era uma redação sobre um dia depois dos namorados. Eu tava fazendo aquele período de pré-vestibular. E aí, na final, eu fiquei em primeiro lugar. Assim, não dá para entender, sabe? E daí eu fiquei muito feliz, muito feliz. E eu cheguei no meu pai, na minha mãe estava na cozinha. Eu cheguei e falei, mãe, eu passei por um processo seletivo escondido e eu vou trabalhar na rádio, mãe. E eu fiquei em primeiro lugar. Aí minha mãe ela suspeitava de tudo. Ela falava, como assim? Não, você não pode não, porque você é muito nova, vai ter alguém lá que vai querer te fazer sua cabeça, vai te seduzir. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, quero saber de um não, mãe, pelo amor de Deus. E na verdade ela só tinha pessoas de família, assim, era muito sério o ambiente, era da rede católica de rádio, super respeitada. E aí eu lembro que meu pai tava dormindo, porque ele trabalhava na madrugada, e eu fui lá, ele tava de bruços, eu fui acordar e eu falei, pai, eu passei no processo seletivo, eu vou estrear na rádio, pai. Aí ele, como assim? Eu falei, eu fiz escondido mesmo, porque eu tinha medo de vocês se acreditarem, não dar certo. E eu passei. Aí ele falou, meu filho, isso é uma coisa séria, o pai fica muito feliz, o pai torce muito por você. E aí depois eu descobri que não tinha programa, que não tinha nada. E aí tá bom, né? Na verdade, o prêmio era participar do jornal, e lá eles iam falar, olha, estamos aqui com os vencedores do processo seletivo. Só que eu nem fui informada e nem fui pegar o prêmio. Tadinho, fica falando, eu fico triste, né? Era tanta ilusão, tanta vontade de ter as coisas, né? E eu lembro que um dia eu tava em casa, minha mãe já tava doente, e o telefone tocou, era o saudoso Diácono Manuel Messias, que também já não está mais entre nós, e ele disse, olha, eu não tenho um emprego para dar para vocês, mas o domingo ele fica no automático, e se vocês quiserem, eu posso dividir o domingo em 5 partes e vocês vão fazer cada uma, porque foram 5 meninas, né, que venceram esse processo seletivo. E ele falou: eu posso dar um programa para cada um no domingo, mas não tenho dinheiro para pagar para vocês. Eu tinha 17 anos, gente. Eu falei assim: não, não, São Lucias, preocupa com o dinheiro, não, preocupa com o dinheiro, não. Faltava tudo, né? Falei, não, São Luciano, preocupa com o dinheiro, não, eu moro com meus pais. Entendeu? Eu nunca tive responsabilidade de pagar nada, porque eu nunca trabalhei. Então, não preocupa não, vamos continuar assim então, mas eu quero, viu? Eu quero o programa, que hora que estreia?
Domingo, 20 de julho. Ah, tá. Que horas? Eu vou ficar com 5 horas seguidas, das 3 às 8. Pode contar comigo, São Messias. Eu me senti naquele momento em que o Zezé de Camargo aumenta o rádio e o pai dele fala: eu levei lá na rádio a música. Ai, meu Deus, eu realizava ali o maior sonho da minha vida, mas não ganhava nem um centavo. E muita gente ria de mim. Eu lembro que uma professora, eu sempre fui muito falante. E uma vez uma professora falou pra mim, era uma professora substituta. Ela disse: você sempre foi falante assim ou ficou assim depois de começar a trabalhar de graça? Uma vez eu fui numa loja, a menina falou pra mim assim: nossa, como é que você consegue trabalhar de graça? Acho que as pessoas são muito focadas no dinheiro e esquece do que é ser feliz. Eu era muito feliz, eu tinha 17 anos, eu não devia nada pra ninguém. Eu tinha um pai e mamãe que cuidava de mim com muito amor, com muito carinho. E 6 meses depois, o seu Messias começou a dividir um salário pra gente. A gente ganhava, na época, era R$ 60 cada. E meu primeiro salário eu comprei uma sandália colorida daquela que mas eu fui muito feliz, fui muito feliz. Eu ia trabalhar de bicicleta, eu voltava de bicicleta. Eu trabalhei todos os horários do dia, já abri a rádio 5 da manhã até as 10. E aí eu já fiz também do meio-dia às 3, já fiz das 3 às 8, das 8 à meia-noite. Então assim, eu sempre fui muito feliz. A história verdadeira é essa, é a primeira vez que eu conto em público. Muita gente sabe, Rubiataba inteira sabe dessa história. Mas eu quero dizer para vocês que nem sempre o dinheiro é bom, viu? O dinheiro é útil, compra quase tudo, mas não compra a felicidade. Então a gente tem um sonho, a gente tem que pagar o preço por ele, né? Hoje, graças a Deus, eu não tenho que reclamar de nada da minha profissão, mas eu falo para todo mundo, se não fosse aquela oportunidade, aquela experiência na Rádio Beataba, talvez eu não estaria aqui hoje. Então essa é a minha história de como eu entrei no rádio e eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que acreditaram em mim naquela época, meus colegas de trabalho, meu diretor que está no céu, toda a família dele, os meus ouvintes. Gente, eu tenho contato com algumas pessoas até hoje. Então, assim, foi um momento muito lindo, muito marcante. E, né? E eu tô fora do rádio já tem um tempo, mas eu amo rádio e eu espero voltar em breve a trabalhar no rádio e conciliar com a televisão. Então, beijo grande, o vídeo ficou grande, mas prometo que o próximo vai ser menor.